pode se assentar. Amém. Queria chamar o pastor Nilson aqui com muita alegria. Aplauda o pastor Nilson. Aleluia. Enquanto o pastor Nilson está subindo, quem está na comunicação da igreja, recebendo as informações através da comunicação, beleza. A partir dessa semana você vai receber um link na comunicação. Pode vir, pastorzão, por favor. A casa é sua. Você sabe disso. Você vai receber. Aí, ó. Esse é o link. Se você não faz parte, você pode fazer. Você pode entrar ali no link. E você vai receber. Nesse link, você vai receber essa semana um formulário para você preencher com o seu nome, a sua data de nascimento. O Lucas foi lá para dentro, eu acabei esquecendo o que tem. Mas se você participa de uma célula, se você não participa de uma célula, nós vamos fazer esse levantamento para a gente poder entender como que está a questão da membresia da igreja, amém? Que a gente começa a crescer e a gente acaba perdendo as contas, amém? Então eu queria motivar você a responder isso o quanto antes, amém? Então você vai responder lá, tem a parte da célula, tem o líder de célula, né, que você faz parte, amém, irmãos? Então essa semana você vai ganhar isso e a gente vai ter aí uns 15, 20 dias para botar isso em prática. Estenda suas mãos para cá, para esse homem de Deus. Senhor, nós somos gratos, muito obrigado, Senhor, por estar aqui com o Nilson mais uma vez, Pai, pastor, Senhor, com uma visão apostólica que o Senhor tem trazido sobre nós, Senhor, como homem de Deus, e bênção sobre as nossas vidas. Senhor, nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz através do Teu Filho. Continue, Senhor, conosco e falando através dele. É isso que declaramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Paz do Senhor. Aleluia. Prazer poder estar aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. Muito obrigado. Na beleza da sua santidade. Estou feliz também porque no dia de ontem eu passei na casa de um amigo meu, nosso irmão Gessé. Preparou uma costela com agrião e batata. Meu Deus do céu. Sabe o que é você dar lugar, varão? Com força. Eu até esqueci que meu pâncreas não produz insulina. Porque depois dessa costela que estava derretendo, veio um pudim. E eu tenho um lema que de maneira nenhuma que venha a mim eu lançarei fora, né? Aí, para honrar os irmãos que fizeram, investiram, não vou, indelicadeza. Eu vou na tua casa, tu tira até o dinheiro da luz para comprar um negócio, quando chega lá na hora, não quero não posso. Diga comigo, ninguém tem a oportunidade de passar a primeira impressão. Porque a primeira impressão é aquela que fica. Não adianta falar, não era isso que eu queria falar, não. Aí já falou. 3 coisas que não voltam atrás: uma pedra lançada, uma palavra liberada e a água que passa debaixo da ponte. Não volta. Então eu não podia hesitar. Deus abençoe o irmão Gessé, sua família. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Eu gostaria de compartilhar esses 13 versículos que fazem parte do capítulo 25, onde traz 3 parábolas a respeito do juízo. E eu queria falar nessa noite sobre o azeite que faz a diferença. Amém? Pode repetir comigo? Vamos lá? Mais uma vez. Agora olha para quem está do seu lado e diga assim: tem azeite aí, irmão?
Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. É o primeiro livro do Novo Testamento, irmão. Capítulo 25. Faz parte do capítulo escatológico dos acontecimentos dos últimos dias. Diz assim a palavra de Deus que não mente. Portanto, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias ou lamparina e saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então, todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta para nós. Abre a porta para nós. Contudo, ele lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora que o Filho do Homem chegará. Irmãos, eu queria que você me emprestasse a sua atenção. Esse capítulo falam de 3 parábolas, 3 ilustrações, 3 alegorias. Parábolas não são fatos reais. Parábolas era o mecanismo que Jesus usava para expressar verdades bíblicas. Jesus, como judeu, está falando para judeu dentro de um costume judeu. Quando nós lemos no capítulo 14 do livro de João, nós observamos assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu vos diria: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
estejais vós também. Para nós, dentro da cultura ocidental, nós não entendemos muito bem o que Jesus estava querendo expressar. Mas quando Jesus não falava para os hábitos e costumes do século 21. É verdade que os seus princípios são transferíveis. Podemos aplicar os seus princípios. Mas Jesus estava falando dentro da cultura judaica. Dentro da cultura em que ele estava inserido. E qual era o costume? O pai levava o filho na casa da pretendente, ele dava um dote ao sogrão pela filha e dizia a ela: quando a casa estiver pronta, eu venho te buscar. Ele ia construir a casa. Quando a casa estava pronta, ele voltava para fazer o quê? Buscar a noiva. E dentro da cultura judaica, como era o casamento? A noiva, ela ficava com as suas lamparinas acesas, para que porventura o noivo viesse à noite, não errasse o caminho. E o amigo do noivo ia na frente, anunciando: aí vem o noivo. Aí veio o noivo. Então Jesus estava falando uma linguagem que quem estava ouvindo conhecia, tinha entendimento, sabia do que estava sendo tratado. Então nessa noite eu queria fazer algumas aplicações, extrair algumas lições para nossas vidas, porque nós somos a noiva do Cordeiro, amém? Apocalipse 19:7 diz: vinde, alegremos, regozijemos, porque é vinda as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa está preparada ou está ataviada. Então nós sabemos que não podemos nos esquecer quem nós somos. Nesse mundo frenético, nesse mundo de tudo por um like, tudo por mais um like, nós, em uma busca desenfreada por reconhecimento, pela conquista, é importante, mas não é em primeiro lugar. Está escrito lá no capítulo 6, versículo 33 do livro de Mateus: em buscar em primeiro lugar o quê? E as demais coisas. Mas hoje temos uma geração que está buscando em primeiro lugar as demais coisas e tem se esquecido do reino, se esquece da sua verdadeira identidade, de quem eles são, e usa esse espaço que chamamos de igreja, mas é templo, porque igreja somos nós quando estamos reunidos. Utilizamos esse lugar como lugar do Eldorado, e entramos naquela porta cantando: preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Porque fazemos deste lugar, ao invés de ser um ambiente de adoração, porque todo adorador é um conquistador de território, e todo adorador atrai a presença de Deus. E nós sabemos que essa plataforma não é altar. Altar é a minha vida, altar é a sua vida, onde nós devemos manter santo ao Senhor, sagrado. Porque na antiga aliança o templo era o ambiente de Deus se manifestava, e o altar era aquele local do sacrifício. Mas na nova aliança, você é o templo, você é o sacerdote, você é a oferta. Por isso a Bíblia diz: rogo, pois, irmão, pela compaixão que há em Cristo Jesus. Romanos 12:2. Apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que é o vosso culto racional. Não é culto da cobiça, não é culto de ter, não é culto para conquistar, é culto para ofertar, é culto para entregar. O Senhor quer que você venha aqui, não é para você buscar nada, é para você entregar, meu irmão. Ora, basurianda recalabás. E com isso nós esquecemos quem nós somos. Tem se levantado uma classe de pedinte. Deus quer intercessores. Deus não quer pedinte, Deus quer intercessores. Homens amantes de si mesmo, egocêntricos, manipuladores de emoção nos cultos, fazendo com que esse ambiente seja um palco, que os irmãos se transformem em plateia e que o verdadeiro culto se torne um showman, onde a estrela maior é o homem, não. E depois ainda canta que ele cresça, eu diminua. Aonde? Então nos esquecemos quem nós somos, a igreja. Olha para quem está do seu lado e fala assim: acorda, irmão. Aí você vê aquele irmão na cela, não vem. No encontro, não vem. Na consagração, não vem. Malaquias 3,10, ele fala que é só para o Antigo Testamento, não quer dar também. Aí vem aqui no culto e canta: por ele, para ele que eu estou entregando. Ah, que Deus falando assim para mim? É ruim. Quero isso não. Nós perdemos o foco de igreja, irmão. Igreja é para arrumar casamento. Igreja é para eu ser bem sucedido. A Bíblia diz que Jesus, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. E hoje, quando o irmão quer estar sofrendo, ele vai para aquela igreja que tem o slogan: pare de sofrer. Porque ele vem exatamente, e aí fica uma barganha. Eu vou dar uma oferta, porque está escrito que Isaac semeou lá em Gerar e colheu fruto a 30, 60 e a 100. Deus não falou nada disso para você, mano. Pelo amor de Deus, é só um princípio que pode ou não ser transferível. Então nós precisamos, a noiva não pode ser enganada, irmão. A noiva não pode ser enganada. Jesus está preparando a sua noiva, não é a noiva do pastor, nem a noiva do apóstolo. A igreja não é minha, a igreja não é sua. Olha aí para sua mão, olha para sua mão, olha para sua mão. Tem algum furo nela? Então nem discípulo você tem um irmão mais novo que você cuida dele e presta uma mordomia. Só tem discípulo aquele que tem a mão furada, que morreu por mim, morreu por você. Ninguém é dono de ninguém. A Bíblia diz: é melhor dois do que um, porque se um cair, outro pode estender a mão e levantar. E muitas das vezes nós queremos ser dono das pessoas, dono das famílias. Irmão, nós somos a igreja do Cordeiro. A igreja é dele e ele não negocia, ele não flerta. Esse texto que acabei de ler, ele fala da necessidade de estarmos preparados e nos mostra como, estando despreparados, estaremos impedidos de viver o que Deus tem para nós. E no final ele bota para o discípulo, depois de contar a parábola, no versículo 13. Bota aí, por favor. Versículo 13 de Mateus 25. Só o 13, o último. Depois dele contar a parábola, ele vai botar isso aí, ó. Ele conta a parábola, conta a história, aí depois ele fala para o discípulo o quê? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3...
para quem está do seu lado e pergunta: você está vigiando, irmão? Esse texto mostra que nem tudo que nós vemos é verdadeiro, irmão. Tem muita gente boa de performance, pastor. Tem muita gente boa, presença de palco. Ele tem presença de palco, meu Deus. Está até acima da média. Ele tem presença de palco. Ele sabe manipular as emoções. Ele sabe fazer você chorar. Sabe cantar aquela música que você vai, sabe? Chegou do trabalho cansado, qual é a música? É de pular? Não. É de coisa? Não. Então, ele estuda. Dá uma olhada no auditório, vê se tem a maioria o quê? Quantos por cento de colérico tem? Quantos por cento de fleumático, melancólico, sanguíneo? Então não adianta entrar com essa música, vamos entrar com aquela. Nós sabemos fazer isso muito bem, irmão. Sabemos dar 3 palavras rajadas, e a resposta é você dar glória. Quando não tem aqueles que diz: não sei por que você ainda não deu glória. Aí eu falo assim: porque eu não quero. Verdadeiro espírito de Jezabel no altar, manipulando as emoções de quem está ouvindo. Eu não preciso de ninguém me levar ao trono da glória. Salmo 100 está escrito: servir ao Senhor com alegria, apresentar Ele com cântico. Sabei que Ele é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez ovelha do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com louvores, em seus átrios com cântico, aleluia. Ninguém precisa me levar no céu, porque eu não venho aqui para receber ou para ser cheio. Eu venho aqui para transbordar. Eu já venho cheio de casa. Eu já venho cheio de casa, meu irmão. Eu vou depender do ministério de louvor para mim estar cheio? Eu vou depender da pregação para mim estar cheio? Que nada, eu já vou entrar por essa porta aqui cheio. Eu já orei antes, até a palavra de oferta eu não vou precisar, porque a Bíblia diz: cada um contribui segundo propôs no teu coração. Eu já venho com a minha oferta, já que eu vou entregar. Eu venho com a sede do meu coração. Eu não preciso de ser manipulado. Deus não quer manipuladores. Deus está precisando de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E quando chega neste lugar, ele chega com a sua alma ardendo, aleluia. Não por uma boa música, mas ele chega com a alma ardendo da presença do Senhor. Salmo 42: assim como a corça brama pela corrente das águas tranquila, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, aleluia. Agora você vem por cada música, aí você não cantou o hino que você gosta, magoei. Se não é aquela irmã que você gosta, puxa, meu coração fechou. Que noiva é essa, irmão? Que fica flertando com o noivo na casa do noivo. Diga comigo: Deus não vai me pedir muito. Ele vai me pedir tudo. Deus vai te pedir tudo, irmão. Deus quer você, como diz lá 2 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz pede para vocês preservar irrepreensível. Aí começa de fora para dentro, não, de dentro para fora. Todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam preservados irrepreensivelmente. Para quem? Para o Senhor. As pessoas só veem o meu corpo. Talvez podem ver o meu sentimento, se for mais observador ou mais íntimo. Mas o meu espírito, só Deus sonda. Assim como a arca de Noé tinha 3 andares, simbolizando a natureza, o corpo ou o homem. O primeiro andar eram os animais. Imagina, nem quero imaginar. Urina, fezes de animal, um brigando com o outro, misericórdia.
simboliza o nosso corpo. Segundo andar simboliza a nossa alma, porque lá estavam guardados o quê? Os mantimentos, os alimentos para a sobrevivência. E o terceiro andar simboliza o nosso espírito, porque era onde a família de Noé estava. Lembra que Noé abre a janela, solta um corvo, porque Noé pensa assim: se o corvo não voltar, é porque as águas baixaram e ele está na lama. Só que o corvo volta. Passou o tempo, Noé solta o quê? Uma pomba. Aí a pomba volta com um galho de oliveira. Então Noé entende que as águas... Esse terceiro andar é o teu espírito, que tem sede de Deus, que não quer pula-pula, não quer emoção, ele quer Deus, ele quer a natureza de Deus, ele quer o Espírito de Deus, ele quer o fruto que o Espírito produz. Lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 20, por ali em diante, quando há um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Observa, pastor, que fala de um fruto só, mas dividido em 9 gomos, é como uma tangerina. São vários gomos numa tangerina, mas é um fruto só. Então nós entendemos que quando Jesus está dando advertência para aquela noiva, a aplicação daquela palavra sai para os dias atuais, porque nós estamos muito negligentes, irmão. Nós estamos muito ocupados com as nossas coisas. Temos que estar, porque ninguém vai correr atrás para nós. Mas nós não podemos tirar o tempo que é de Deus. Não podemos tirar o tempo da palavra, o tempo da oração, o tempo da devoção, o tempo da dedicação, o tempo de relacionamento com o noivo. Quando a pessoa casa, qual é o lugar de relacionamento mais profundo? Qual é o lugar? É o quê? Mateus 6,6. Entra no quarto, feche a porta, está na hora de falar com Deus. Aquele lugar de intimidade. Aí eu fico muito triste quando aqueles irmãos vão para o monte e começam a pegar o celular. Estamos aqui, aleluia, subindo aqui o várzea, vamos buscar o Senhor. Diga comigo: intimidade exibida é pornografia. Ora em secreto. E o teu Deus não é que te ouve não, tá? Teu Deus que te vê. Porque antes de você falar, Deus olha o que está no teu coração. Você é noiva do Cordeiro. Você tem dono. Você está aliançado, aleluia. Você tem um noivo, aleluia. E o noivo não está voltando não, tá, irmão? O noivo voltará. Porque se esse noivo estivesse voltando, ele é muito lento. Ele voltará. Em que hora? Na hora que vocês nem pensar. Por isso o tempo de se preparar não é amanhã, nem foi ontem. O tempo de preparar é o quê? Então observa que nem tudo que a gente vê é. Cuidado, irmão. O irmão revelou o CPF, é homem de Deus. Às vezes viu lá na Receita Federal, pô. Revelou o nome do irmão, viu? Está lá no Facebook. Vou pregar lá na igreja, irmã? Vou entrar no Facebook da igreja. Vou ver. Rapaz, esse irmão aqui é esse. Aí sai daqui. Tu que mora, né? Mistério. Observa bem. Nem tudo que a gente vê é. As 10 eram o quê? Virgem ou não? As 10 eram virgens, pastor. Parecia que estava tudo normal. Parecia que estava tudo bem, irmão. As 10 eram virgens. Ó, passou no primeiro teste. Segundo teste, as 10 foram ao encontro do noivo.
polo verde, que eu gosto do polo verde. Tem uns que botam o polo azul. As 10 foram ao encontro do noivo. Mas as 10 também tinham o quê? Nossas lamparinas estão acesas. Elas levaram lamparina. Olhando, não tinha como reprová-la. Parecia. Parece, mas não é. Parece, mas não é, irmão. Tem cheio de coisa na internet que parece, mas não é. Está cheio de coisa na igreja que parece, mas não é. Está cheio de coisa na célula que parece, mas não é. Tem cheio de coisa no altar que parece, mas não é. Ali diz também que as 10 adormeceram. Todas elas adormeceram. Caíram no sono. Lembra lá em Efésios? Desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Está dormindo, irmão. Olha para quem está ao seu lado, você acorda, irmão. Quantas vidas você já ganhou hoje, esse ano? Já leu quantos livros esse ano? E a leitura da Bíblia, como é que está? Ou você só lê quando vai pregar ou quando vai ministrar? Acorda, irmão. E lá no trabalho? Pô, pastor, graças a Deus, está tudo bem. Estou trabalhando lá 1 ano até agora, ninguém sabe que eu sou crente, aleluia. É o crente 007. Ninguém sabe que ele é crente. Então não tem luta. Todas elas adormeceram. Mas também diz que todas elas acordaram ao ouvir o som. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Até aqui todas elas estão no mesmo nível. Elas estão no mesmo padrão. Elas estão no mesmo propósito. Mas tinha uma coisa que fazia diferença. A Bíblia fala que não deixa se apagar o pavio que fumega. Mas tem gente que nem pavio tem mais. Tem aquele irmão carnal? Mexe comigo não. Sou crente, mas não sou besta não, tá? Tem gente que tem pavio curto, eu nem pavio tenho. Misericórdia. Ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos. Estou com medo desse crente. Estava tudo igual, parecia que era crente, parecia que todo a noiva toda bonitinha. Mas é na hora que você precisa do azeite que vai iluminar, que vai fazer a sua luz brilhar e que vai mostrar para você que diz a palavra, aleluia, quem tem azeite nem precisa se preocupar em aparecer, porque vós é a luz do mundo, e se é luz, você vai aparecer, aleluia. E toda luz, ela não se auto-ilumina, a luz é para iluminar outro. Se você está querendo ser iluminado pela sua luz, você está fora do propósito de Deus, você não está cumprindo o papel. Porque para ir no casamento, para entrar no casamento, a noiva tinha que estar com a lamparina acesa. E agora faltou o que? Azeite. Uma engrenagem sem azeite, como é que fica? Tem uns irmãos que parece que a engrenagem está seca, meu irmão. Misericórdia, quer renque, não perdoa e não aceita. Eu não vou perdoar, eu não vou consertar, ele me humilhou, vai ver, eu vou pagar, e não sei o que, faz oração torta, aquela bala perdida do fuzil, é mesmo, pega na cabeça dele, leva Jesus, e usa versículo bíblico, prepara e leva, porque preciosa é a morte à vista do Senhor, a morte dos seus santos, recolhe logo ele, pesa a mão nele, Jesus, misericórdia, irmão, crente sem azeite.
azeite seco, não tem misericórdia, não tem compaixão. O azeite tem vários significados, várias propriedades, para várias funções. Lá no Monte da Prensa, no Getsemane, quando Jesus teve hematrodose diante da angústia que antevia a cruz, seu suor transformou-se em gotas de sangue. Mas lá ele estava sendo o quê? Ele estava sendo prensado. O que habilitava as noivas a entrarem nas bodas era o quê? Não era só a lamparina, não era só o azeite, mas era a lamparina acesa. Aí elas correram o quê? Correram as sábias e falaram assim: dá-nos do teu azeite. As sábias, porque são sábias, falou: não, para que não falte nem a nós, nem a vós outros, ide antes ao que vende e comprai. Olha como nós somos, que eu também já fiz muito isso. Vem um pastor aqui usado por Deus, acaba o culto, fica aquela fila, pastor. Aí bota os pastores da casa. Ninguém quer ir no pastor da casa. O camarada sabe que está errado. Ele sabe qual é o pecado que ele cometeu. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele quer ouvir uma profecia. Ele quer ver uma revelação. Você não precisa ter revelação. O Espírito Santo já fala com você, cara. O Espírito Santo já ministra você peca porque você quer. Estou dando um exemplo, tá, varão? Você peca porque... Vou botar para esse cara aqui. Deus, às vezes, pode estar me usando. Usa até sem querer. Aleluia, né? Vou falar para esse cara aqui. Você está falando isso? Mas a gente pode sentir, porque nós somos assim. Nós somos, como é que eu vou dizer? A gente gosta de um mover. Parece que se alguém revelar alguma coisa que nós fizemos hoje, meu Deus, o Espírito Santo já revelou, meu irmão. Você acordou hoje, as conversas todinha que você teve, Jesus está te lembrando agora. Aquelas músicas todinha que você cantou hoje em dia, Jesus está te lembrando agora. Pecado que nós cometemos, não precisa o Espírito Santo usar em profecia. Porque o mesmo Espírito que habita em mim testifica que eu sou filho de Deus. E qual é a função do Espírito na minha vida? Não é fazer eu pular, não é fazer eu rodar, não é fazer eu pegar a unção do celular, não é unção com a enceradeira, nada disso. A função do Espírito na minha vida é me convencer do meu pecado, é convencer você do seu pecado, é dizer: você está em pecado, você precisa se arrepender, você precisa confessar, você precisa colocar o teu altar em ordem, consertar o teu altar e depois ficar reclamando que o fogo não cai na igreja. Claro, você com o altar todo quebrado desse, como é que o fogo vai cair? Então eu tenho que consertar o meu altar. Eu tenho que acordar. Tem gente que não está nem aí para a volta de Jesus, até esqueceu. Estou te lembrando hoje, Jesus vai voltar. Jesus voltará. Pastor, mas deixa eu casar primeiro. Pastor, deixa eu me formar primeiro. Irmão, você vai lá e cá. Vai estudando e vai guardando a fé. Vai estudando e vai mantendo a lamparina acesa. Vai casando e vai mantendo a lamparina acesa. Vai viajando, não tem problema. E vai botando a lamparina acesa. O que não pode faltar é azeite na tua lamparina. Então hoje, sai daqui. Eu vou largar fora o adultério. Eu vou sair da pornografia. Eu vou sair da prostituição. Eu vou deixar aquele amante. Você sabe que ele é casado, sabe que ele é da igreja, mas você acha que é teu nada, é o diabo que está te enganando. O azeite faz toda a diferença. O azeite da primeira prensa no Antigo Testamento era usado para ungir o quê? Reis, profeta e sacerdote. Olha o que a Bíblia diz quando Samuel chegou na casa de Jessé com o chifre de antílope, chofar, cheio de azeite. Quando ele derramou sobre a vida de Davi,
a Bíblia diz que a partir daquele momento, o Espírito de Deus fez o quê? Se apossou. Diga comigo, o azeite se apossa na minha vida. Diga, o azeite é o símbolo, é o selo que me mostra a quem eu pertenço. Você não é do adultério. Você não é da prostituição, meu irmão. Você não é da Wazembar, nem da Heineken. Você é de Jesus, se lembre disso. Você é de Jesus, aleluia. Você é de Jesus, aleluia. Você tem um dono, você entregou a sua vida para Ele, então nem vida mais você tem. A sua vida é dele, aleluia. A sua vida pertence a Ele. Você precisa fazer a vontade dEle. Ele é o teu noivo. Nós estamos querendo relacionamento com o noivo. Então tudo aquilo que impede o meu relacionamento com o noivo, eu tenho que abrir mão nesta noite. Por isso eu preciso acender a lamparina. Me faz lembrar no capítulo 15 de Achados e Perdidos de Lucas, que a mulher perde a dracma, e o que ela faz? Acende o quê? Ela acende logo a lamparina para fazer o quê? Para procurar. E não tem como você acender a lamparina se não tiver o quê? O azeite. O azeite da segunda prensa era usado para alimento. O azeite da terceira prensa era usado para quê? Combustível. Esse azeite da lamparina. E ainda tinha da quarta prensa, que amassava até ficar em pasta aquele caroço da azeitona para se transformar em graxa. O Espírito Santo nessa noite ele está aqui. O Espírito Santo está dentro de você, não está fora, está dentro. Ele não vai vir, ele já está dentro de você, mas ele quer se manifestar, aleluia. Então nessa noite não é noite de receber nada, nessa noite é noite de limpar a lamparina, é noite de limpar a lamparina, porque o lugar de lixo é na lixeira, não é no teu coração, é noite de limpeza, e quem vai fazer essa limpeza não é o Espírito Santo, é você. Porque uma lamparina suja não tem como botar o azeite, o querosene, o fluido, combustível. Então nessa noite eu te pergunto, como é que está a sua lamparina, meu irmão? Sabe o que eu vejo asnécia? O pastor prega, o céu desce, aí faz uma fila. Porque, irmãos, depois o senhor conserta, tá, pastor? Depois o senhor conserta aí. Transferência de unção. Como é que pode? O cara está bebendo, está prostituindo, está lá no tigrinho. Aí chega aqui, pastor, bota a mão na minha cabeça. Transfere a unção tua. O cara não lê, não ora, não renuncia. Ele acha que o outro que ora, que renuncia, que tem uma vida irrepreensível, vai botar a mão na cabeça dele e vai sair a unção dele, vai botar. Não, Deus não coloca vinho novo em odre velho. Você precisa se posicionar nesta noite diante do Senhor. É tempo de você se despertar, meu irmão. Tem gente querendo o azeite do outro, a unção do outro, que irmão toca bem, bota a mão aqui. Quantos anos ele ficou na Vila Lobo lá aprendendo? E tu acha que tu vai aprender molinha assim, sem ir lá na Vila Lobo? Pegar barca, pegar ônibus lá, aprender? Não, irmão. Tudo tem um esforço. Capítulo 15, 2 Crônica, versículo 7. Mais esforçai-vos e não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra tem uma recompensa. Mas tem recompensa para quem faz a obra. Apocalipse 22. Eis que cedo venho, trago comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Então eu preciso fazer o que nessa noite? Rever a minha lamparina. Porque tem coisa que eu acho que não é pecado, mas eu não tenho que achar nada, irmão, não perdi nada.
Eu tenho que ver o que a palavra de Deus diz a respeito do que eu estou fazendo. Mas aí vem outro problema. Eu não conheço a palavra de Deus. E Jesus disse: errais, porque não conhece a Escritura, nem o poder de Deus. Aí o diabo deixa você orar, deixa você cantar, deixa você pular. Jesus passou 40 dias no deserto. Mas quando foi confrontar com Satanás, Jesus usou o quê? Agora imagina se Jesus não soubesse essa palavra, irmão. Misericórdia, ia levar um couro, não ia? E eu fico pensando, pastor, Lucifer, ele conseguiu arrastar uma terça parte dos anjos, criada por Deus, que estava na presença de... Ele ludibriou, ele enganou. A habilidade dele, ele tinha um somebody love forte. Levou a terça parte dos anjos. Tu imagina nós que não lê Bíblia, irmão? Abre o livro de Sofonia aí. O irmão está lá rindo. O pastor falou sanfona. Ele nem sabe. Não sabe nem que tem livro de Obadia na Bíblia. Outro irmão chegou lá e falou assim: vamos abrir a Bíblia no livro de Macabeus. Tá os irmãos lá olhando. Você não vai achar nunca, irmão. Na nossa Bíblia não tem. Só na Bíblia da Edições Paulina. Elas chegaram e ela queria, porque veja bem, muitos de nós confundimos assim, presença do Espírito com porção. Lembra de Eliseu, Isaías e Elias? Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Porque Elias falou: pede-me o que tu queres e será feito, se tu me vires ser tomado por cima da tua cabeça. E ele falou o quê? Eu quero porção, porque naquela época o Espírito era dado por medida. Mas hoje o Espírito, ele vem na plenitude. O que é regeneração? O prefixo re significa de novo. Regeneração, nascido de novo. É quando o Espírito Santo traz a natureza de céu na sua vida e impacta o seu espírito. E agora você pode chamar ele de paizinho, Abba Pai. Então toda a natureza de Deus. Você sabia que você tem o Deus esquecido dentro de você? Porque o Espírito Santo é o Deus esquecido. A gente fala muito de Deus, fala muito de Jesus, e parece que para nós, muitas das vezes, a gente acredita que, alguns, que o Espírito Santo é igual Testemunho de Jeová acredita. É uma energia, é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa, irmão. Ele vê, ele fala, ele ouve, ele tem ciúme de você, ele se movimenta, aleluia, aleluia. Ele vai lá até na hora que você está querendo lá naquele me esqueci o nome daquele negócio de relacionamento, lá, como é que é mesmo? Me ajuda aí. Oi? Sabe tudo, aleluia. Lá no Tinder, aleluia, sabia que eu ia achar uma, sabia. E lá no Tinder e tal, e vai lá, e liga, e marca, e pega o Uber, e chega lá no motel. O Espírito Santo está lá contigo, ele está lá lutando contigo. Não vai não, não vai não. Ele está lá contigo, mas você... O cidadão vai tomar um banho, você está aguardando, e o Espírito Santo está falando: sai, vai embora, mas você tema, consciente, por livre vontade, não bota diabo no meio, que isso não é nada com diabo, é ser vergonha sua, minha. A gente pega porque a gente quer, a gente gosta de pecar, porque sabe que não vai vir fogo na nossa cabeça, não vai matar a gente. Mas Ananias e Safira foi consumido dentro do templo, porque mentiu ao Espírito Santo. Então eu preciso aprender a reverenciar a presença do Espírito Santo e saber aonde eu entro, ele entra também. O que você vê, ele vê também. O que você escuta, ele escuta também. Escuta um monte de coisa que não presta, fala um monte de coisa que não presta, aí vem para o culto carregado. É legião que vem, legião atrás dele, todo mundo atrás dele. Vamos lá. O culto está pesado, né? Senti que o louvor não fluiu. Como? O culto começa quando tu acorda. Agora, quando tu acorda, tu bota na FM 100,5 a Rádio da Alegria. Não tem como. Não tem como, meu irmão. Enche a tua mente de podridão.
chega na casa do Senhor, que é óleo. Vamos supor, vou derramar óleo. Aí começa, vou ler a playlist dele hoje. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Xande de Pilares, revelação. Deixa acontecer como? Naturalmente. Chega com a cara mais lavada. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem. O Espírito Santo fala assim: eu estou saindo daí. Eu estou saindo daí, meu irmão. Não extingais o Espírito Santo que habita em nós. Se um amigo aparta do outro quando o outro está jogando conversa fora, imagina o Espírito Santo vendo você falar aquela monte de coisa que você falou hoje, vendo você ver um monte de coisa que você viu hoje, tendo um monte de coisa aí no seu celular que você viu hoje aí quando vê um vaso, eu vou orar, vou pedir o vaso. Sabe o que é isso? Dá no teu azeite. Dá vontade de não orar para ninguém. Tem gente que não está precisando de oração não, irmão. Tem gente que está precisando de orar, porque faz um monte de lambança, vem com aquela cara de santo, arrependido. Ora por mim, pastor. O diabo está furioso comigo. Ele queria que o diabo andasse com ele lá no calçadão de Alcântara, na rua da feira, cantando para ele: esse cara sou eu. Tessalonicenses diz: todos aqueles que querem servir o Senhor fielmente padecerão perseguição. Nós andamos na contramão do mundo, irmão. Antigamente o crente era conhecido pela roupa, pelo estereótipo. Hoje é pelo caráter. Hoje não é habilidade, é caráter. Hoje não é performance, é caráter. Hoje não é postura no falar. Não, você faz um curso de oratória, você consegue comunicar com a maior facilidade. Mas quando você fala, quando eu falo, Deus ouve, sabe o que? O meu dia. Eu estou falando aqui, o diabo pode querer me acusar, mas Deus vai ver hoje, aleluia. Eu acordei, aleluia. Eu fui para um churrasco na casa do irmão lá em Itaipuaçu, falamos do céu, comi carninha, oh glória a Deus, e comi linguicinha, asinha, não paguei nada, glória a Deus, mas estava tudo liberado, aleluia, porque eu era visita, aleluia. Então eu posso entrar na presença de Deus e dizer: Satanás, pode vir aqui na minha frente, e se tem alguma coisa que depõe contra mim, pode me acusar diante de Deus, e Deus vai olhar e vai dizer: ele está lavado, está remido no poderoso sangue de Jesus. Não é um pecador, aleluia, ele não é perfeito, é um pecador. Quando a Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração não é aquele que nunca se suja. Limpo de coração é aquele que toda vez que se sujou foi às fontes das águas para se purificar. O problema é que tem gente que se suja e deita na lama igual porco. Deita na lama, está feliz. Quanto mais lama, melhor. Quanto mais enlameado, melhor. Provérbio 28:13. Aquele que encobre o seu pecado, aleluia, nunca prosperará. Mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Essa noite é noite de você confessar esse pecado de estimação e deixar para que Deus possa encher a tua lamparina, para que você possa brilhar a luz de Cristo na tua vida. Elas foram buscar, Gessé, foram lá. Quando ela voltou, era tarde demais. E por que era tarde? Porque o noivo já tinha chegado. As sábias, as nécias, as prudentes entraram para as núpcias e a porta foi. Jesus estava ensinando a respeito do cuidado, da preocupação que os discípulos haveria de tomar. E ele disse: vigiai, porque você não sabe que hora
que o Filho do Homem vai chegar. Nós não temos que ser fanáticos não, irmão. Nós só temos que ser verdadeiros. Eu fico triste com algumas músicas, os irmãos cantam. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, e tu vem me... Mas ele vive como se fosse daqui. Tá? Tem uns que Jesus fala assim, vem meu filho, quero te arrebatar. Não, Jesus, deixa eu ficar aqui um pouquinho, Jesus. Agora que eu fui promovido na empresa, que eu ia começar a viajar como representante internacional da empresa, deixa eu ficar um pouquinho aqui, Jesus. Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são daqui de baixo. Pastor, eu devo ter o quê? Ficar alienado? Não, irmão. Um crente sobrenatural é aquele que anda com a cabeça no céu e os pés no chão. Você ora, mas também você estuda. Você vai para a vigília, mas você faz concurso público. Você jejua, mas você passa naquela prova da OAB. Você é inteligente. Sobre você tem o Espírito Santo. E Ele conhece tudo. E olha que detalhe, quando Jesus diz, 14 de João, a partir do versículo 16. Quando Ele vier, vos falará de tudo aquilo que tem escutado do meu Pai. Então nessa noite, eu queria fazer uma oração com você. Vamos supor que cada um de nós hoje é uma lamparina. Tem lamparina preta, lamparina branca, lamparina cheinha, lamparina magrinha, lamparina careca, lamparina cabeluda, barbuda. Não é verdade? Tem várias lamparinas hoje aqui. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos pedir o Senhor. Vamos agora ir ao que vem de comprar. Porque Ele está aqui. O azeite que faz a diferença. O azeite que faz a diferença é o Espírito Santo. Desenvolva a cultura de falar com Ele. Desenvolva essa cultura. Dê a mão no seu irmão aí, por favor. Feche o corredor para ninguém sair. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. E a oração que eu quero fazer com você é o seguinte. Diga comigo, eu quero o manifestar desse azeite na minha lamparina. A lamparina é você, é o seu coração. Você sabe que quem você tem que pedir perdão? Tem uns irmãos que ficam de fofocaiada na internet, respondendo, de briga. Pelo amor de Deus, sai fora disso. Você é filho de Deus. Vai se preocupar com as almas que você tem que ganhar. Lembra da escadinha de sucesso: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Vai discipular alguém, vai acompanhar alguém. É tempo de você encher a tua lamparina de azeite, irmão. É tempo de você buscar a Deus. Não adianta reclamar que na igreja não tem milagre, que você não sente a presença de Deus. A igreja é você. Essa igreja começa na tua casa, meu irmão. Não fica esperando ninguém vir tacar fogo, não. Chega aqui já incendiado. Entra por aquela porta incendiada, minha irmã, meu irmão. Eu sinto Deus aqui nessa noite, aleluia. Eu sinto o Espírito Santo nessa noite dizendo para nós: eu quero encher a lamparina nessa noite. Eu quero manifestar, aleluia. Será que você pode mergulhar em Deus? Você pode mergulhar em Deus nessa hora. Aonde estão a noiva prudente? Aonde estão as virgens? Essa é noite de restituição. Te calabasuri calabachore calabas.
Manifesta, manifesta, Espírito Santo. Manifesta, Espírito Santo. Manifesta, Espírito Santo. Vem, vem, vem manifestar. Rios de água viva, de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Você vai sentir aquilo que há muito tempo você não sente. Esse calor, esse fogo. Arabassore calabas, xere calabase cataraba, xecalabassuri cataraba, xeraba, xecalabassuri cataraba. Receba a visitação. Receba a visitação do Espírito. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir Tem azeite novo. você Tem azeite novo. entrar. Tem azeite novo. Já coloquei as minhas vestes brancas. Levante a mão do seu irmão aí. Levante a mão dele. Levante. Estou só te De rendição. Se renda, se renda. Se renda. vamos dançar. Estou só te esperando. Estou só te esperando. Vamos, vamos, vamos Solte a mão do seu irmão. Pode soltar a mão do seu irmão e levantar suas mãos o mais alto que você puder. Só as suas mãos. Oh, Jesus. Que esse fogo, Senhor, venha nos consumir nessa noite. Oh, Pai, que toda raiz de iniquidade, Senhor, que nos separa do Senhor, todo pecado encruado na nossa vida, hoje vai dar lugar a uma vida santa, uma vida voltada ao Senhor Jesus. Será
achados por Ti, Jesus. Nós queremos ser achados por Ti. Que não seja só aqui, Senhor, nesse ambiente de glória, de presença, mas seja, Senhor, o ambiente, Senhor, da unção sobrenatural da nossa casa, no nosso trabalho. Deus, em nome de Jesus. Por isso que declaramos: vem, vem. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Mais uma vez queremos ver o céu Mas hoje o Senhor está se revelando a você. Ele está dizendo: eu te amo. Eu morri por você, filho. Não saia desse ambiente sem dizer: Jesus, entra dentro de mim e muda a minha história. Porque essa pode ser a sua oportunidade de virar uma chave dentro de você. E você ir muito além do que você imagina. Hoje é seu dia, ou melhor, é a sua noite. Jesus te trouxe aqui para encher a sua lamparina. Senhor, Ele sabe quem é. Não vou chamar Ele aqui para não expor, mas Ele sabe quem é. Obrigado. Receba essa palavra, filho. O Senhor tem grandes coisas para fazer através de você. Ei. Você foi abençoado, levante as suas mãos o mais alto que você puder. Dê um aplauso a Jesus.
Dê um grito de júbilo a Ele. Aleluia. Amém. Irmãos, quero dizer para você que as nossas quartas proféticas voltaram. Eu quero fazer menção